seja o nosso Deus, para Deus, Senhor, pastor. Retornamos a este lugar para mais uma vez ministrarmos a palavra de Deus. Hoje, na direção, a irmã Helenita, estamos aqui também com o irmão Jodeir, que está conosco nesta noite. Teclado, irmão Daniel, na mixagem, irmão Jair, e na filmagem, irmão Hélio Petros. Queridos irmãos, está se aproximando o dia de nós voltarmos a ter culto nesta casa. Nós vamos ter uma reunião do conselho, creio eu que de hoje a 15 nós estaremos reabrindo a igreja com 2 cultos, Nós vamos conversar primeiro com o conselho da igreja e depois nós estaremos reabrindo o trabalho no dia 2 de agosto, de hoje a 15. Nós estamos nos preparando para isso, Estamos comprando alguns materiais e também nós vamos ter que analisar a questão de quantos cultos nós iremos realizar. Tem de ter 2 porque não dá para colocar, segundo o decreto municipal, não tem como a gente colocar todo mundo de uma só vez dentro da igreja. É preciso que haja cautela, é preciso que haja também responsabilidade da nossa parte. Queridos, eu também mando um abraço aqui lá para o pessoal de Acaraú, no Ceará, onde tivemos o dissabor, a tristeza de saber o falecimento de um dos irmãos, quando ali eu pastoreei em Itapipoca, irmão Antenor, e ficamos realmente sentidos, porque era uma pessoa que tínhamos no coração e que me amava muito, eu sentia isso, que me amava. Então eu mando aqui lá para a irmã Rita, para a Roberta, a Regeneide, nós mandamos aqui o nosso abraço sincero e os nossos sentimentos. Se Deus quiser, em janeiro eu irei visitá-los, se o Senhor assim nos permitir. Queridos, nós vamos fazer uma leitura bíblica em 2 Crônicas, capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, e eu vou ler 2 versículos apenas, e depois estarei trazendo a mensagem do Senhor. 2 Crônicas 26, versículo 4 e 5, diz assim: E ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Guarda essa palavra no final do versículo, quando diz: buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Oremos ao Senhor. Pai bendito, quero louvar o teu nome nesta noite, agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor nos faculta de estarmos aqui reunidos em teu nome. Senhor, eu te peço que em nome de Cristo Jesus, o Espírito nos dê total liberdade, plena, para que possamos, Senhor, transmitir esta palavra através deste canal que o Senhor abriu para que nós pudéssemos comunicar a sua vontade, trazer as mensagens e a tua palavra. Senhor, que a palavra que vai ser semeada nesta noite possa
cair em terra fértil, em cada coração, em cada vida, e possa ver a tua bênção, porque a bênção maior que Deus tem para nós vem da sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro, louvo e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Queridos, sabemos todos nós, deste momento em que nós estamos vivendo, somos conscientes de tudo que está acontecendo. Porém, após este período de pandemia, nós iremos enfrentar uma crise econômica muito grande, muito grande. A tendência desta crise econômica é crescer, é alastrar-se por todo o mundo. Desempregos, necessidades básicas deixando de ser servidas, deixando de ser supridas. E aí, então, nós podemos perguntar da seguinte forma: e aí, como será então a nossa vida pós-pandemia? Como é que nós vamos enfrentar mais uma crise econômica depois de sair de uma crise de saúde com tamanho e com causas e com consequências irreparáveis? Irmãos, nós precisamos estarmos serenos, confiantes e convictos de que a bênção de Deus, ela será notória e vista sobre nossas vidas, mesmo em meio da crise econômica, mesmo após esta crise de saúde que nós estamos vivendo. A bênção de Deus, irmãos, cairá sobre nossas vidas, mesmo enfrentando crise econômica. Eu digo isso, irmão, baseado nas coisas que têm ocorrido conosco em meio a essa crise de saúde. Dia 22 agora vai fazer 4 meses que estamos sem ter culto. Mas, irmãos, eu posso afirmar contundentemente, categoricamente e explicitamente de que Deus, em meio à crise de saúde que nós estamos atravessando, Deus foi fidedigno para conosco. Não deixamos durante esse período, não deixamos de cumprir nenhuma obrigação nossa financeira. Não deixamos. Teve uma irmã que colocou um vídeo hoje aí no zap da PIB. Eu não vou comentar sobre o vídeo, mas vocês viram, de algumas denominações que estão enfrentando uma crise muito grande e que deve muito ao governo, à previdência e por aí vai. Graças a Deus, estive agora no escritório e peguei aqui os nossos impostos para pagar amanhã, R$ 2.295,56. Graças a Deus, está no banco e nós vamos pagar amanhã. INSS, PIS, FGTS e DARF. Deus tem sido fidedigno para conosco. Ora, se Ele esteve conosco nesse momento de pandemia, de crise de saúde, eu posso afirmar com todas as letras que em meio à crise econômica pós-pandemia, Ele continuará conosco, porque Ele é fiel. Aleluia, Ele é fiel. Mas, irmãos, nesses momentos de crises, comumente, o adversário nosso, ele aparece para nos tentar, para tentar desfazer, desconstruir a nossa fé, a nossa vida
nosso relacionamento com Deus. Ele aparece e tenta de todas as formas, aproveitando o momento de crise para tentar subtrair aquilo que Deus nos deu por herança, a bênção de Deus por herança. E em meio às crises aparecem as propostas do inimigo, propostas que às vezes alguns caem, mas nós, pela misericórdia de Deus, temos permanecido de pé e continuaremos de pé, firmados em Cristo Jesus. Mas o nosso adversário, ele se aproxima e ele tenta tirar de nós o que nós temos de mais precioso. E o que é que nós temos de mais precioso nesta vida? É um carro? Não. É uma fazenda? Não. É um patrimônio qualquer? Não. Tudo isso são bens perecíveis, serve para o momento, mas não servirá para a eternidade ou para os dias a posteriori. O que ele tenta nos tirar é a fé, é fazer com que, depois de sair de uma crise fragilizado e já observando uma nova crise chegando à econômica, e dizer: olha, não tem jeito, não vai dar, dessa vez agora será, eu vou usar uma linguagem bem popular, o fechar do caixão, não tem mais jeito. Mas, queridos, nós temos um exemplo de um adversário bíblico que tentou de todas as formas usurpar, tirar, tomar a bênção de um homem chamado Nabote. Acabe chega para Nabote e diz: dai-me a tua vinha, me dá a tua vinha, eu quero a tua vinha. Oh, irmãos, essa história de Acabe com Nabote tem lições muito grandes para o que Deus quer falar conosco nesta noite. E se nós abrirmos os tímpanos espirituais, os ouvidos da alma, nós iremos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Nesse episódio, Acabe e Nabote. Vamos ver uma coisa. Primeira coisa, Nabote tinha uma vinha. Diz o texto lá em 1 Reis 21, que era uma bênção de onde ele tirava o seu sustento. Era uma bênção que ele tirava o seu sustento dela. Era a sua roça, podemos dizer desta forma. E essa bênção era uma bênção de herança dos seus pais. Seus pais deixaram para Nabote esta herança, e esta bênção era de onde ele era, trazia o pão para a sua família, de onde ele tirava o seu sustento. Seus pais deixou para ele. Oh, irmãos, escute isso, membros da PIB, em nome de Jesus. Está se aproximando um dia onde nós adentraremos essa crise econômica, a desemprego municipal, que está em todo mundo, o nosso município está incluído. E alguns, o inimigo vai tentar tirar aquilo que Deus lhe deu: a fé, a esperança e até mesmo a tua vinha, o teu sustento, o teu trabalho. Vai tentar tirar o teu trabalho, roubar a herança que Deus te deu. Ele vai tentar fazer isso. Aquilo que você tem como a bênção que gera a bênção para sustentar a sua família. Quem era Acabe? Era o rei, era o político da época. E foi Acabe então que vai a Nabote e disse: me dar a sua vinha. Eu sei que foi herança, mas me dá. Oh, irmãos, cuidado.
cuidado, porque o inimigo ele é astuto e ele tenta de todas as formas tirar a herança que Deus lhe deu, a bênção que Deus lhe deu, a fé, a esperança e a convicção de que aquilo que você tem, que é o teu ganha-pão, que é aquilo que traz o alimento para sua casa, que pode ser tirado pelo inimigo. Mas eu quero vos dizer, não perca a fé, porque através da fé novas portas abrir-se-ão. O Senhor cuidará do seu de uma maneira grandiosa, maravilhosa, e ninguém poderá impedir de Deus abrir uma porta para aqueles que têm fé, para aqueles que Ele ama. Mas há um fato nessa história que me chama a atenção, é que Nabote morava ao lado de Acabe. Morava ao lado, a vinha era próxima ao palácio de Acabe. Ô irmão, tem cuidado com o teu vizinho. Tem cuidado que quem mora do teu lado, Acabe morava do lado, mas o seu olhar invejoso, o seu egocentrismo, a sua megalomania fez com que ele disse: eu vou tomar a bênção que esse homem tem. Você não sabe o que passa no coração do seu vizinho. Você não sabe o que ele tem maquinado contra você. Talvez esteja esperando um momento para tentar roubar, ou até mesmo o próprio inimigo usando ele para tomar algo que Deus te deu, a bênção que Deus te deu. Ele morava vizinho a Acabe, e Acabe então maquinou: eu quero essa vinha. Por quê? Porque Acabe era egoísta, Acabe era ambicioso, era cheio de inveja. Que vizinho maligno! O vizinho que queria tomar a bênção do seu vizinho. Porque apesar de ter tanto, porque era rei, ainda queria mais. Como estamos cercados de pessoas assim, que tem tanto, ainda quer daqueles que têm tão pouco, porque são egoístas, ambiciosos, egocêntricos e cheios de inveja. Então vem Acabe e se aproxima de Nabote e diz o que para Nabote? Olha, está escrito aí: dar-te-ei outra melhor. Olha que proposta de um adversário que queria furtar a bênção que Deus havia dado a Nabote por herança dos seus pais. E ele disse: olha, eu te dou outra melhor, eu te dou outra melhor. Oh querido irmão, o inimigo vai sempre apresentar algo melhor para você, vai sempre tentar te levar que o que ele tem é melhor, é melhor. Mas não é, irmão, não é melhor. O melhor que nós temos não veio de homem. O melhor que nós temos não veio de políticos. O melhor que nós temos não veio de outro lugar, a não ser da mesa de Deus, a não ser do céu, a não ser da presença do Senhor. E o que Nabote tinha foi herança dos pais. O que nós temos é bênção de Deus, é herança do Senhor. Mas o inimigo vai tentar tirar, dizendo: olha, eu tenho algo melhor, eu tenho algo melhor. Mas ele não ficou por aí, porque Nabote disse: eu não posso dar, eu não posso vender, eu não posso trocar aquilo que eu recebi por herança. Irmãos, pense nisso. Meia crise, em meio às dificuldades, as lutas, nunca troque o que Deus te deu por algo humano. Nunca queira usurpar ou negociar, melhor dizendo, com aquilo que Deus te deu. A tua fé, o teu caráter, os teus princípios são inegociáveis. Tudo que Deus te deu por herança é inegociável. E Acabe ainda na pressão contra Nabote, ele diz no versículo 2: se for do teu agrado. Olha, que vizinho esperto, que vizinho maligno. Por
Por isso a Bíblia chama, os comentaristas bíblicos chamam de Acabe o endemoniado. Ele ainda diz o seguinte: se for do teu agrado, eu dar-lhe-ei dinheiro pela sua vinha. Meu irmão, não tem dinheiro neste mundo que pague aquilo que Deus nos deu. Não tem dinheiro que pague, irmão. Pense nisso. Tudo que Deus te deu, não tem dinheiro nessa terra que pague, irmão. São coisas espirituais, são bens espirituais, são heranças espirituais, e não será negociado. Eu te darei dinheiro. Dinheiro cega, dinheiro sacode o sentimento de muitas pessoas, dinheiro compra. Mas eu quero te dizer que Nabote disse não. Nabote disse não, fica com teu dinheiro, fica com tudo que tu tens. A minha vinha eu não negocio com ninguém. Diga não às propostas que baterão na sua porta nesses dias. No momento de crise econômica, alguém vai bater lá e dizer: olha, está aqui, eu te ajudo se você fizer isso e aquilo, se você votar em mim, se você fazer isso, ou te fazer alguma coisa. Oh, irmão, princípios, fé, caráter, santidade, comunhão com Deus, unção de Deus, aleluia, são inegociáveis. Então o que acontece? Acabe não conseguiu dobrar. Não conseguiu dobrar Nabote, porque Nabote estava convicto: a vinha foi herança dos meus pais, é bênção de Deus, é de onde eu tiro o meu sustento. Eu não vendo. O que ocorre? Acabe então foi embora. Diz a palavra de Deus que ele deitou-se. Ele deitou-se, não conseguiu dormir, não comeu, não bebeu, ficou amargurado, ficou contristado. Por quê? Porque era ambicioso, invejoso, egoísta e satânico. Olha que coisa, uma pessoa que tinha de tudo, era rei, era governante, tinha palácio, tinha todas as coisas, mas queria a vinha de um homem que era abençoado por Deus e que só tinha esta bênção como sustento da sua casa. Ele ficou totalmente com esse sentimento aguçados de não ter conseguido tomar a vinha. Oh, meu querido irmão, pense nisso, pense nisso. O inimigo vai investir contra a sua vida, o adversário vai investir para tomar a bênção que Deus te deu. Mas permaneça crendo: o que Deus me deu, eu não negocio com ninguém. As bênçãos de Deus na minha vida, elas são inegociáveis, e eu permanecerei crendo que em meio à pandemia Deus me abençoou, em meio à crise Deus me abençoou, e eu não vou, em meio à crise financeira que se aproxima, negociar a minha fé, ou mesmo o meu relacionamento com Deus. Você sabe por quê Acabe não conseguiu comprar a vinha? Porque Nabote estava convicto. Meu irmão, esteja convicto de que é Deus o teu sustento, é Deus que te ampara, é Deus que põe o pão na tua mesa, é Deus que estende as mãos para te proteger, é Deus que manda a chuva na tua lavoura, é Deus que faz tudo por você, é Deus. E o inimigo não tem nada para dar a ninguém. Ele ficou a noite sem dormir porque era invejoso. Invejoso. Provérbios 14:30 diz que a inveja é a podridão nos ossos. Ele ficou sem dormir porque ele queria aquilo que não lhe pertencia. Mas há outro exemplo bíblico, irmão, é Gênesis 26:14, que diz assim: possuía Isaac um grande número de ovelhas, gado, servos, de maneira que os filisteus tinham inveja.
das bênçãos de Deus para Isaac. Irmãos, preste atenção nisso. Tem muita gente que tem inveja de você. Tem muita gente que tem inveja do teu casamento, da tua família, dos teus filhos, do teu trabalho, do teu salário, das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Tem inveja. São filisteus, irmão. Porque nós, crentes, nos alegramos quando o irmão prospera, quando o irmão cresce, quando a bênção de Deus chega para alguém, porque nós não somos filisteus. Nós somos o povo santo de Deus, escolhido e marcado pelo Senhor. Então eles tiveram inveja, e esta inveja foi tão grande que ele disse: não é possível. Isaac prosperou demais, tem muito gado, muitas ovelhas, tem muitos servos, tem de tudo. Vamos fazer alguma coisa contra ele. Por pura inveja, está escrito assim, foi inveja. E o que fizeram então os filisteus? Entulharam os poços cavados pelo pai de Isaac, que tinha deixado a ele, por quê? Por herança. Por herança. Entulhar os poços. Como existe, aí, meu irmão, isso é comum e existe hoje. Pessoas invejosas, que o desejo dela é entulhar os poços que Deus deixou de herança para ti. O inimigo mesmo procura de todos os meios entulhar os poços que Deus abriu para que nós viéssemos a prosperar, a crescer. Ele pode até entulhar um poço material, a bênção material que eu tenho. Ele pode lá chegar e destruir o poço que Deus me deu. Ele pode, mas ele não pode entulhar o poço espiritual, aleluia, que jorra água viva dentro do meu coração, dentro do teu coração, dentro da tua vida. Ele não pode entulhar, porque este poço está ligado com o céu. Cada vez mais que eu cavo na palavra, água brota, água flui, e não tem como entulhar. Mas ele então entulhar os poços de Isaac. Aí vem Abimeleque, né? Depois dos poços entulhados, e diz: olha, aparta-te de nós, aparta-te de nós, vá-se embora, vá-se embora, nós não queremos você aqui, pode ir embora, saia desta terra. Ô irmão, olha o que Abimeleque diz, e você vai ver que é pura inveja. Irmão, cuidado com os invejosos. Quando alguém invejoso chegar para ti e querer comentar alguma coisa que tu recebeu, que tu estás prosperando, repreenda em nome de Jesus, irmão. A bênção de Deus não vai faltar sobre a sua mesa, irmão. Deus fará crescer o teu salário, a tua roupa, não faltará nada para a tua casa. Então Abimeleque disse: olha, aparta-te de nós. Escute o que ele diz: por pura inveja, pois és mais poderoso do que nós. Vá-te embora daqui, tu tem mais do que eu, tu tem abençoado. O que ele fez isso, irmão? Por pura inveja. Você sabe o que significa inveja? Inveja é o sentimento de pesar pelo bem e felicidade de outra pessoa. Isaac estava feliz porque Deus tinha abençoado ele com bens. Mas o que acontece, o sentimento de pesar de Abimeleque pela felicidade de Isaac, disse: olha, entulhe os poços deles e tira eles daqui. Era o desejo de ter para si aquilo que pertencia a Isaac. Como tem gente assim? Como tem gente assim que deseja aquilo que Deus te deu, mas não quer pagar um preço para ter aquilo que Deus te deu. Mas Isaac, irmão, foi expulso da terra de Abimeleque, e foi habitar onde? Habitar em Gerar. Oh irmão, como eu dei glória a Deus quando eu estava olhando para esse texto. Sabe por quê? Porque os invejosos filisteus com Abimeleque expulsaram Isaac da terra, e ele foi para Gerar. Gerar era um lugar que não havia muita prosperidade, porque não havia água. E o que ocorre então? Isaac, quando chega em Gerar, ele cava o primeiro poço em Gerar, terra que não tinha água.
Mas Deus, aleluia, fez prosperar em Gerar, irmão. Aleluia. Um lugar que não tinha água, mas quando Isaac chegou e cavou e deu água. Por quê? Porque o Deus, escuta isso, irmão, e dê glória a Deus, o Deus de Isaac abençoa ele, independentemente do lugar, irmão. Para onde Isaac for, Deus iria com ele, irmão. Deus iria com ele. E para onde o servo de Deus vai, e Deus vai com ele, irmão, a bênção acompanha, irmão. Deus falou isso para Josué: onde colocar a planta do teu pé, eu te abençoarei, Josué. Isaac agora chega em Gerar e cava o poço e vem água. Irmão, sabe o que Deus fala comigo, irmão? É que os escolhidos dele, ele abençoa onde ele estiver, irmão. Onde o servo de Deus estiver, até no deserto, o deserto floresce para o servo de Deus, aleluia. O mundo não entende uma coisa, irmão. O mundo não entende uma coisa. Todas as nações olham para Israel e não entendem como é que pode Israel, centrado num deserto, firmado num deserto, pedras e areias quentes, se transformar em exportador de frutas. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus prometeu para Israel: eu te abençoarei, e o deserto tornar-se-á manancial de água. Aleluia. Oh, queridos, Isaac foi abençoado em Gerar. Ele cavou poços e brotou água cristalinas e abundantes. E abundantes. Mas veio outra bênção além dessa. Foi que o Senhor, escuta isso, está escrito aí, irmão, na palavra. Ele foi escorraçado dali, os poços ficaram entulhados. Ele veio, foi para Gerar, levando consigo o seu patrimôniozinho, o boi, né? As ovelhas. Chega lá em Gerar, cava e traz água. Coisa boa, é uma bênção material. Mas há algo maravilhoso, glorioso, tremendo, santo e verdadeiro, que está escrito que o Senhor, olha que coisa maravilhosa, o Senhor apareceu a Isaac em Gerar, irmão. Aleluia. Você sabe o que é isso, irmão? Uma terra improdutiva, rejeitada, e agora o servo de Deus vai para lá, e o que acontece? Deus vai com ele, visita ele poderosamente, irmão. Deus, diz o texto, o Senhor apareceu a Isaac em Gerar e disse: olha o que o Senhor diz: eu sou contigo, Isaac. Está escrito aí: eu sou contigo, Isaac. Oh, meu irmão, não temos o que vai acontecer após essa pandemia, não temos o que vai acontecer na crise financeira. O Deus que abençoou Isaac também lhe diz: eu estou contigo. Ele disse: Isaac, eu te abençoarei e multiplicarei os teus bens sobre a face da terra. Aleluia. Não importa, irmão, a crise, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa os invejosos, não importa o inimigo se levantar, não importa, a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas, irmão. Isaac estava em Gerar, mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Isaac. Então, lá em Gerar, o que ocorre? Isaac ergue um altar ao Senhor. Ele ergue um altar ao Senhor. Quem pensa ou os filisteus que pensavam que ele ia perder tudo, até a bênção de Deus, o Senhor aparece a ele, e ele agora levanta um altar em Gerar, terra que não tinha prosperidade nenhuma. Está olhando para a crise econômica? Não tem problema, Deus virá no meio da crise e suprirá
toda a tua necessidade. E o que vai ocorrer? Ele falará contigo: eu estou contigo, não temas, eu te sustentarei, eu te abençoarei. Aí você, meu irmão e minha irmã, vai levantar um altar, aleluia, para glorificar o nome do Senhor, como Isaac disse: o Senhor que não desampara, aleluia, o Senhor que não desampara. E diz o texto que ele levantou o altar e invocou o nome do Senhor. Eu quero vir para o texto para concluir a palavra no texto que eu li. Diz o seguinte: aleluia, glória a Deus. Ô irmão, isso é coisa maravilhosa, é para a gente tomar posse e dizer: se o Senhor é comigo, eu enfrento geral, eu enfrento crise, eu enfrento o inferno, eu enfrento tudo, garantido que o Senhor garante a vitória. Não adianta perseguir, não adianta invejar, não adianta desejar o mal contra os escolhidos de Deus. Por quê? Porque Deus, escute isso, Deus sempre fará os seus servos prosperar. Em meio à crise, eu estou, irmão, assim, estarrecido, em êxtase pelo que Deus tem feito conosco, pelo que Deus tem feito conosco em meio a esse momento. Olha, o Salmo 1, versículo 3 diz assim: o justo, o escolhido, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Aleluia, glória a Deus. Ele prosperou em Gerar, nós vamos prosperar em meio à crise econômica. Mas olha para o texto para a gente concluir o que o texto que eu li diz: e fez o que era reto perante o Senhor, propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio em visões. Escutem, no dia, ou nos dias, que está escrito no plural assim na Bíblia, nos dias em que buscou ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O problema não está no lugar, o problema não está no vizinho, o problema não está na crise. O problema seria se você deixasse de buscar a Deus. Mas quem busca a Deus de coração e de alma, como fez Uzias, o Senhor o fará prosperar. Aleluia! Nós vamos buscar a Deus em meio à crise, em meio às dificuldades, e o Senhor nos fará prosperar. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor me deu para trazer para vocês nesta noite. Deus em Cristo te abençoe, e que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Não negocie a sua fé, a sua crença. Permaneça firme com o Senhor, mesmo passando por dificuldades, em meio a invejosos, a crises. O Senhor é contigo e você prosperará. Deus te abençoe. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor seja com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe.